fazer uma palestra assim, rapidíssima para poder mostrar um pouco o que faz em São Paulo. Habitação é um mito. Ela não tem uma metodologia científica, ou não tinha até então. Então sai no jornal 5 milhões de paulistanos sem casa. Sai na rua, não tem 5 milhões de paulistanos sem casa. Então, em 2005, quando o prefeito José Serra assumiu, nós dissemos, vamos fazer um plano municipal de habitação para entender o problema na cidade de São Paulo. Então, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Nós temos 3 milhões de paulistanos que vivem em alguma precariedade. Não estão sem casa, é precário. Falta infraestrutura, regularização fundiária, mais ou menos. Alguns são casos sérios, outros são casos de regularização fundiária. Então, o mito 3 milhões, não é 3 milhões na rua dormindo sem casa. Então, o PMH ele tem esse objetivo, definir prioridades, estabelecer programas, otimizar recursos, trabalhar com os 3 níveis de governo e, principalmente, preparar a equipe técnica, porque é uma coisa que não é tarefas mais simples. Ele é alinhado com o que estabelece a Constituição, o Plano Diretor Estratégico, o Estatuto da Cidade, que é a melhor legislação que nós temos até em relação à questão das cidades, as metas do milênio do Habitat, o plano de metas da cidade. Hoje nós temos uma lei na cidade de São Paulo que estabelece que o prefeito deve cumprir um plano de metas que ele apresenta à Câmara no início da sua gestão. Nós temos 4 metas nesse plano, já cumprimos as 4, graças ao bom Deus. E temos agora, se a Câmara correr tudo bem, ontem foi aprovado o plano municipal em primeira votação e na terça-feira que vem deverá ser aprovado em segunda votação. Embora não seja obrigatória a aprovação do plano, nós achamos que seria próprio, porque aí não vem cada prefeito e decide fazer aqueles programas de televisão e tal. Isso é o alinhamento institucional. Há 2 anos atrás, a Câmara Municipal aprovou a concessão da Sabesp, né, que não sei se vocês recordam, Sabesp atuava no município, mas não pagava nada para a prefeitura por isso. Então, aprovou-se a lei de concessão e os 7% do que a Sabesp arrecada no município, ele vai para um fundo de saneamento, que é dedicado integralmente a intervenções em assentamentos precários. E 13% é dedicado a grandes infraestruturas de saneamento na cidade. E ele está alinhado ao plano da habitação federal e estadual. Uma coisa que nós fizemos questão de introduzir é a integração com outras áreas. Então, está super integrado com as intervenções do Sabesp, implantação de coletores troncos, sistema de drenagem, programa Córrego Limpo, os parques lineares da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Nós estamos trabalhando na questão das redes sociais, que são importantes que se estabeleçam nesses lugares. Esse é um mapa da precariedade em São Paulo. Então, nós temos cerca de 1.000 e poucas favelas, 1.000 loteamentos, concentra-se na região leste, norte e sul da cidade, essa precariedade. O laranja são os loteamentos não são problemáticos, o que falta, em geral, é regularização, e os amarelos são as favelas. E no centro, que não aparece, são os cortiços. Outro mito, pobres poluem, destroem a cidade, etc. e tal. Dos 1.500 km² da cidade de São Paulo, os assentamentos precários só ocupam a pequena fatia de 136 km². Ou seja, 3 milhões de paulistanos, 30% da população, moram em 10% da cidade. Portanto, ao contrário do que dizem os jornais, que os pobres destroem o meio ambiente, etc. Então, são ocupações densas e sustentáveis, como a cidade contemporânea exige, que é você não ocupar muito espaço para viver. Nós fizemos uma pesquisa com a Fundação SEAD para caracterizar a população que vive em assentamentos precários. Em todos os itens, independente se o assentamento é mais próximo à cidade ou mais distante do centro da cidade, são famílias muito vulneráveis socialmente, o que significa que tem que ter um cuidado enorme em qualquer plano, em qualquer intervenção que se chame política habitacional.
Então, o que nós fizemos? Nós criamos um sistema aberto naquele endereço. Qualquer cidadão paulistano pode ir lá procurar para conhecer o seu assentamento precário, onde ele elenca aqui todas as favelas, loteamentos, cortiços, etc. Criamos um sistema de priorização de intervenções, porque até então cada prefeito fazia sua intervenção ao sabor das necessidades da Câmara Municipal ou dos movimentos de moradia. Então, o sistema leva em conta a falta de infraestrutura, isso foi caracterizado nos 2.000 assentamentos, as situações de risco, são as 4 situações de risco. Utilizamos o IPVS da SEAD para caracterizar também a vulnerabilidade social maior ou menor em cada assentamento precário e índices da Secretaria de Saúde em relação à saúde pública, doenças veiculadas pela falta de saneamento. E estabelecemos, então, a intervenção da Prefeitura de São Paulo, também acho isso super inédito, por bacia hidrográfica. Obviamente, você tem que chegar numa região, numa bacia hidrográfica e resolver todos os problemas, não adianta fazer apenas 1 ou 2 intervenções. Então, criamos os planos de intervenção por bacia hidrográfica e estabelecemos uma atividade de 4 gestões para acabar com a precariedade. Não com o déficit de moradia, mas com a inadequação que existe na cidade de São Paulo. Estamos acabando agora o primeiro quadriênio. Um dado conceitual super importante, que é muito difícil que as pessoas entendam, é esse desenho. Antigamente, no pós-Segunda Guerra Mundial, que a Europa estava toda destruída, etc., entendia-se intervenção na cidade como construção de conjuntos habitacionais em áreas vazias. Infelizmente, no Brasil, o BNH assumiu de forma incorreta, né, esse conceito, fazendo aquelas coisas todas que vocês conhecem, e, infelizmente, a gente está reproduzindo isso com o programa Minha Casa Minha Vida. São construções periféricas, sem infraestrutura, etc. A cidade ela já é construída. Portanto, a política habitacional ela intervém em pré-existências. Você tem Paraisópolis, Heliópolis, etc., etc. Já existem, as famílias já colocaram lá um esforço enorme, tem redes sociais muito firmes e estabelecidas. Então, a intervenção habitacional é numa cidade existente, como é no Rio de Janeiro, Minas Gerais e as grandes cidades brasileiras. Não é mais possível arrasar quarteirão no país. Isso é uma política completamente equivocada. Estabelecemos programas, o mais importante deles é o da urbanização nos assentamentos precários. Esses são os números, 670 domicílios que precisam de infraestrutura. E desses 170 domicílios, 130 mil necessitam de novas casas construídas no local, que são as famílias que moram em risco, etc. E tal. Temos um programa de aluguel, que é preciso incrementá-lo. E aqui é o déficit por coabitação, que o IBGE estabelece, e por novas famílias que vão se formando. Esse estudo é muito interessante, ele está sendo revisto agora, ele foi feito pelo professor Carlos Américo Pacheco, da Unicamp, e isso seria a construção de mercado ou de programas de governo federal e da própria CDH1 ou da Agência Paulista. Um problema enorme na cidade de São Paulo, que a gente deve imaginar, é a falta de terrenos. O plano diretor estabeleceu 17 quilômetros de ZEIS e nós precisaríamos de, no mínimo, uns 40 quilômetros quadrados. Faz uma nota de rodapé sobre ZEIS. Desculpa. ZEIS é a Zona Especial de Interesse Social que o plano diretor estabelece, que são áreas que teriam maiores facilidades para construção de habitação de interesse social. Não é o algarismo entre os 5 e o 7. Essas são as ZEIS, elas são ocupadas, em geral, por loteamentos, tem muito pouco a lei ZEIS livre. Então, essa é, sem dúvida, a maior dificuldade da cidade de São Paulo. E esses são os esforços atuais, né? A gente está 160 mil famílias com obras de urbanização. As pessoas dizem todo dia no jornal que não tem unidades habitacionais na cidade de São Paulo, mas tem, são 24 mil. Nós temos o programa de aluguel
razoavelmente inédito, são 14 mil em auxílio aluguel e 7.500 em parceria. Parceria é um programa que serve para abrir portas de saída para o pessoal de rua. Então, está no albergue, arrumou emprego, etc. e tal, ele recebe esse apoio de aluguel para poder recomeçar a sua vida, etc. Temos um programa em parceria com a CHU de reforma de cortiços, que eu acho um sucesso, porque não gasta quase nada. Estamos desapropriando 53 prédios na região central para transformá-los em habitação, o que é muito difícil. E estamos numa luta assim, grande para esse convênio dos 3.500 unidades Minha Casa Minha Vida. Investimos de 2005 a 2012 6 bilhões de reais. Vejam que o município entrou com a maior parte. É totalmente inédito esse investimento na cidade de São Paulo. Eu trouxe alguns exemplos, vou passar rápido, do que é o programa de urbanização. Então, Paraisópolis é a maior favela da cidade de São Paulo, ela é paradigmática, porque fica ao lado lá do Morumbi, os jornais conseguem fotos desse tipo, as pessoas falam, tem divisão de gentrificação na cidade de São Paulo, que é uma bobagem, aqui 70% dos moradores de Paraisópolis trabalham nesses prédios aí ao lado. Então, nós cadastramos todas as famílias, fomos elencando. Então, risco, o que o chefe da família faz, se é residencial, comercial, etc. e tal. Esse aqui de a renda domiciliar, que é sempre baixa, a gente tem todos os dados familiares, e são intervenções desse tipo, desde as mais simples, que garantem a conectividade da população de uma forma digna, eliminação de áreas de risco. Trabalhamos aqui com outras secretarias, né? Tem as novas unidades, a ITEC, o CEL, é um super polo que se criou em Paraisópolis, muito legal, são 5 mil crianças e adolescentes por dia que frequentam esse lugar. As novas unidades, são 3 mil novas unidades para eliminar o risco. Essas fotos são engraçadas quando o pessoal muda para as novas unidades, as Casas Bahia alavanca os lucros, porque viram classe média na hora. Muito engraçado isso. Isso é o interior de uma unidade? É, da nova unidade. Eles são assim, totalmente classe média no dia seguinte. É muito engraçado. Isso aqui é uma área de risco muito grande. Lá nós estamos implantando uma escola de balé, sinfônica e esportes. A favela criou uma escola de balé e uma sinfônica e pediram um equipamento. Então, ele é assim, integrador, é muito legal. Isso aqui é Nova Jaguaré, aqui na Marginal Pinheiros, também uma favela que sempre morria gente de risco. Fizemos as unidades. Isso aqui são Singapuras, antigos, estavam completamente abandonados. A gente está revitalizando todos os Singapuras da cidade, o que não é tarefa das mais fáceis. Então, eliminamos a área de risco, aqui é um telecentro, aqui são as novas unidades para o pessoal que estava no risco. Esse é o programa de cortiços, é um programa simples de reformas na área central, mas que transforma numa coisa boa. Esse aqui é um outro programa, é o programa Mananciais. O programa Mananciais ele tem muitos limites de legislação, não pode fazer unidades habitacionais, tudo uma novela. Então, são intervenções assim, de criar cidade. Então, nesse caso, o Cantinho do Céu tinha uma ação judicial para remover 10 mil famílias. Nós convencemos o Ministério Público. Então, estamos fazendo lá uma intervenção simples, mas eu acho absolutamente fantástico esse trabalho do Cantinho do Céu. O arquiteto acertou na mão. Então, assim, se leva a pavimentação, que é uma coisa simples, delimita o parque para não ocupar mais, e fez um parque fantástico, né? Muito simples, não tem grandes edifícios de arquitetura, mas a população descobriu a beleza da água, que estava completamente abandonada. E, finalmente, esse aqui, que eu acho que assim, a urbanização ela já é uma coisa do dia a dia, na minha opinião. Todo mundo já na prefeitura admite, sabe fazer, etc. E tal. Agora, os grandes desafios são as operações urbanas. A operação urbana
É um instrumento que você vende capacidade de construir mais para a iniciativa privada e recolhe o famoso CEPAC, que vai para um fundo e fica lá para fazer as intervenções na região. Ele foi criado em 1994, na gestão Maluf, a Faria Lima foi a primeira, e desde 94 nunca foi investido um centavo em habitação de interesse social, embora a lei estabeleça. Na Faria Lima nós temos 3 favelas e nós decidimos então fazer essas intervenções em HIS. Estamos construindo 1.200 unidades na Faria Lima e 834 na Água Espraiada, e temos contratadas 4.000 novas unidades na Água Espraiada. E é uma coisa muito legal, porque vocês devem ter acompanhado os debates, a população disse que ia passar trator em cima das famílias e tal. E as unidades são no perímetro da operação urbana, o que significa que elas, tipo aqui o Real Parque, ali na Marginal, é uma coisa muito precária, cheia de risco, tem um Singapura na frente. E a gente está, então, construindo as novas unidades. Vocês estão vendo aqui, ó, já saiu a favela, essas aqui já foram construídas. Esses vizinhos aqui, nós tivemos 7 processos na justiça, porque antes esses terrenos nós compramos, que não cabia tudo lá na favela. Então, os vizinhos abriram processos que não podia, porque não era ZEIS, não podia morar gente pobre em área que não era ZEIS, mas agora, sendo que 70% dos que trabalham na vizinhança. Então, a integração existe, o cara mora na favela, é babá, jardineiro, são cargos de confiança numa família, né? Babá e tal. Mas eles não queriam perto, mas agora já estão mais tranquilos. Então, essas são as 1.200 da Faria Lima. É um conjunto muito, muito bonito. Os vizinhos estão gostando até da arquitetura. Talvez sigam o exemplo da boa arquitetura. E aqui é o famoso Jardim Edith, que também a prefeitura foi acusada de que ia tirar a favela, porque a Globo tinha pedido, etc. e tal. Realmente, a favela saiu, as famílias estão em aluguel. Aqui é o projeto do Jardim Edith, do MMBB. Isso aqui é uma creche, uma UBS, aqui embaixo, um restaurante escola e as unidades verticalizadas. Ele também existe, a prova está aqui, que está no fim já, que está lá, já vão mudar agora em setembro. E esse aqui é Água Espraiada, que eu acho o projeto mais lindo que a prefeitura desenvolve hoje. São essas situações, são 16 favelas em situações de extrema precariedade. Então, essas favelas todas será transformado em um parque, o córrego. E aqui nós contratamos arquitetos, são 15 escritórios de arquitetura, desenvolvendo projetos, que isso é importante, essa ideia do projeto para a construção da cidade. E aqui, finalmente, os 53 prédios. Não é uma tarefa fácil desapropriar prédios no centro, porque coisa de família, etc. Tal. Vamos ter 2.500 unidades. Esse aqui é um exemplo, é o slide final, aqui na esquina da São João com a Ipiranga. Esse primeiro prédio reformado ele será entregue aos artistas idosos e pobres que são organizados numa associação que, em frente ali o Bar Brahma, é uma tentativa de trazer mais animação para o centro. Muito bem.